agora o ano começa. Quem era de bloquinho foi para o bloquinho, quem era de praia foi para a praia, e quem era de trabalhar assim como eu, trabalhou, não é? Irmãos, vamos dar início à nossa aula, dar sequência na nossa teologia bíblica. Domingo passado, o reverendo Lucas iniciou falando sobre a primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Essa segunda carta, o reverendo Lucas daria continuidade. Ele trocou comigo, eu iria falar sobre Tito, que era muito mais fácil. Ele trocou comigo, eu fiquei com a segunda carta para estudarmos nesta manhã. Vamos orar mais uma vez, queridos, para dar início à nossa aula? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo dia de hoje, Cristo, o dia do Senhor, domingo, que podemos nos reunir enquanto a tua santa igreja, Senhor, em assembleia solene para louvar e engrandecer teu santo nome. Obrigado, Jesus, pela palavra que nos é revelada, que pode corrigir os nossos corações, que podem nos fazer sábios, ó Cristo, para a salvação que provém de ti. Dá-nos graça nessa manhã para a compreensão do teu evangelho, Jesus. Nos ajuda a entendê-lo com perfeição, que ele caia, Senhor, como semente em boa terra nos nossos corações, cresça e dê fruto de arrependimento, Cristo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, vamos começar com a nossa boa pergunta pedagógica. Se você soubesse, meu irmão, que você vai morrer semana que vem, engraçado que as últimas aulas minhas eu sempre estou falando de morte, né? Mas se você soubesse que você vai partir dessa terra semana que vem, querido, quais seriam suas últimas palavras para as pessoas que você ama? O que você diria para as pessoas mais importantes da sua vida se você soubesse que a sua partida está próxima, que o seu fim está próximo? Quem quer se arriscar a dizer por livre e espontânea vontade ou por livre escolha da minha parte? E aí, Julião, fala aí para nós. Vou levar o microfone ali. O que você diria para as pessoas mais importantes da sua vida se você soubesse que sua partida está próxima? Então, vira e mexe eu penso no livro acho que John Piper, que fala não desperdice seu câncer, né? E seria o mesmo intuito, não desperdiçar o final da minha vida pregando e demonstrando que a minha vida, apesar de curta, valeu a pena imensamente porque eu conheci a Cristo durante essa vida. E escrever também para eternizar essa mensagem para que eles saibam o tempo que Deus permitir que vale a pena estar com Cristo e vale a pena morrer com Cristo. E aí, irmãos, alguém mais? O que você diria, queridos, para a pessoa mais importante da sua vida se você soubesse que sua partida está próxima? Fala aí para a gente, Fernando. Então, complementando o que o Julião falou, a mesma coisa, eu creio que eu vejo a diferença entre o cristão, né, quando lida com a morte, e o não cristão, né, sabendo de que vai partir, vai querer desfrutar ao máximo. Você vê até filmes e novelas, a pessoa descobriu ali que está com câncer, então vou aproveitar minha vida, vou fazer o que eu não fiz e tal. E o cristão, no meu caso, se eu descobrisse que eu ia morrer daqui a um tempo, eu acredito que eu falaria para as pessoas que eu amo que há um lugar que eu vou com esperança, que as pessoas possam entender que Jesus Cristo é o Salvador. Falaria de Cristo e falaria que eu estaria num lugar muito melhor do que esse. Muito bem, queridos, muito bem. É difícil a gente pensar nisso, não é? Quais seriam nossas famosas últimas palavras antes da morte? É difícil, tem tanta coisa que a gente quer dizer, não é? Tanta coisa que a gente gostaria de falar. É difícil pensarmos nisso. Mas veja por que isso é importante, irmãos. Porque
a segunda carta de Paulo a Timóteo é literalmente as últimas palavras dele. É literalmente a sua carta de testamento, podemos assim dizer. Segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo vai escrever na sua vida. Você vai ver que ele vai dizer ali que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Paulo está preso em Roma e ele já tem certeza que seu fim está próximo. Essa aqui é a carta que você lê com lágrimas nos olhos. É a carta que você sabe que o apóstolo está se despedindo do jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, conforme nós vimos na primeira carta a Timóteo. Deixa eu lhe relembrar, meu irmão, o contexto, em que ponto da história nós estamos aqui falando de Timóteo. Na primeira carta, Paulo vai dar instruções muito específicas sobre a eclesiologia, sobre a vida da igreja. Paulo vai tratar diversos assuntos de como Timóteo devia se portar em relação à igreja, qual devia ser o objetivo dele, qual devia ser os ensinos que ele devia trazer que a igreja em Éfeso precisava. A segunda carta, Paulo vai dar continuidade nesses ensinos, só que agora trazendo para um lado muito mais pessoal, muito mais prático da vida da igreja, porque Paulo sabe que a sua partida está próxima. Paulo sabe que ele vai morrer logo, logo, e ele precisa deixar as últimas instruções para aquele jovem pastor da igreja de Éfeso. É nesse contexto que nós estamos falando. Paulo está preso em Roma. Nós não sabemos propriamente o motivo pelo qual Paulo está preso. É na quarta viagem missionária que ele é preso em Troade. Muito provavelmente pela pregação do Evangelho. Paulo vai narrar isso, que o seu julgamento já está próximo, que ninguém estava lá com ele durante a sua visita ao Fórum Romano para ser julgado. E diferente das outras prisões de Paulo, e até diferente da primeira prisão romana que Paulo enfrentou, ele está agora sozinho. Na primeira prisão de Paulo, ele vivia como que um regime semiaberto, um regime domiciliar. Ele podia receber visitas, podia sair, podia conversar. A segunda prisão é muito pior. Na segunda prisão, Paulo está literalmente pronto para morrer. A imagem talvez não dê para ver tanto aí, queridos, mas essa aqui é a famosa prisão onde Paulo ficou, é a chamada prisão Marmetina, lá em Roma. Os irmãos devem ver que é meio que um grande buraco mesmo, é uma masmorra onde Paulo está preso. É a mesma prisão onde o apóstolo Pedro também vai ficar preso, lá em Roma. Quando você for visitar lá a Itália, visitar o reverendo Luiz Otávio lá, visite lá a prisão Marmetina, é onde Paulo ficou preso durante o seu cárcere. É um buraco, irmãos, literalmente no chão, é uma prisão subterrânea, é um fosso gigante onde Paulo estava preso e é onde ele vai escrever a sua última carta para Timóteo. Entre as duas, nós temos a carta de Tito, nós veremos no próximo domingo. Paulo escreve a primeira carta, depois ele escreve a carta para Tito, e então ele vai escrever sua segunda carta para Timóteo. Nós temos aí 3 grandes temas, queridos, que Paulo vai tratar nessa segunda carta. O primeiro é exortações ao ânimo e à fidelidade que Timóteo deveria ter. Paulo vai tratar pela última vez sobre os falsos mestres e sobre o falso ensino que adentrava na igreja. E, por último, o seu relacionamento pessoal com o seu filho na fé, Timóteo. Abra aí, queridos, segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler alguns textos bíblicos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Este era um capítulo, queridos, que eu não pensava em ler ele todo na aula, mas é muito importante que a gente veja essa primeira divisão das exortações ao ânimo e à fidelidade que Paulo está trazendo para Timóteo. Capítulo 1, dos versos 3 ao 5. Pedi para o Lucas ler aqui para a gente.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha Paulo iniciando a carta, queridos, trazendo algumas informações necessárias para nós entendermos o procedimento que ele tomará durante todo o restante desenvolvimento da carta. Paulo inicia, como já é comum nas suas outras cartas, com uma ação de graças, uma oração de ações de graças, agradecendo a Deus. Paulo vai dizer que ele lembra de Timóteo e da fé que nele habita, lembrando inclusive das lágrimas e do desejo de ver Timóteo por uma última vez. Paulo vai trazer que a fé que habitava em Timóteo era a mesma que habitava em Lóide e Eunice, sua avó e sua mãe, que agora habitam também nele. Lóide e Eunice, muito provavelmente, quando Paulo pregou em Éfeso, elas ali se converteram. Diferente do pai de Timóteo, que era grego, elas eram judias. E elas então ouvem falar do evangelho quando Paulo prega e se convertem a Cristo. E essa fé que elas receberam, elas agora transmitiram para Timóteo. Literalmente, seu neto, seu filho, transmite essas palavras para Timóteo, lembrando da fé do Senhor Jesus. A fé que elas receberam por meio da proclamação do Evangelho. E Paulo vai dizer, eu me lembro dessa fé que você recebeu. Eu me lembro das lágrimas que derramamos juntos. E eu desejo ver você pela última vez. É nessa toada que Paulo vai desenvolver toda a carta falando a Timóteo. Mas olha agora, queridos, como ânimo e fidelidade precisam ser trazidos para o jovem pastor Timóteo. Vou pedir para a Gisele ler aqui para nós, do verso 6 ao verso 11 do capítulo 1. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, porquanto do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Paulo inicia falando, queridos, uma ademoestação para Timóteo, falando para eles, eu te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Você vai se lembrar que na primeira carta, Paulo vai instruir Timóteo a ter que lidar com falsos ensinos, a ter que lidar com a perseguição na igreja. E agora, Paulo está dizendo para ele, eu te ademoesto que reavives o dom que há em ti. Muitos teólogos vão comentar que, muito provavelmente, Timóteo está desanimado do ministério pastoral. Muito provavelmente por conta das perseguições, por conta dos sofrimentos, por conta da dificuldade com a igreja, Timóteo está meio que pensando em abandonar o ministério, meio que pensando em chutar o balde, aqueles 5 minutos de loucura. E agora Paulo vai ter que ademoestá-lo dizendo, reavives o dom de Deus que há em ti. Prossiga no dom que Deus lhe entregou nas tuas mãos. Prossiga em fazer cumprir o ministério que Cristo te designou. E olha, queridos, como estes versos são importantes naquilo que Paulo
está falando. Quando ele diz, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está aqui, meu irmão, sozinho na prisão. Nós veremos no último capítulo dessa carta que ele vai citar uma série de auxiliares que lhe abandonaram. Uma série de pessoas que o deixaram sozinho na prisão, com vergonha do apóstolo agora estar sempre preso por conta do Evangelho. Paulo vai dizer, não te envergonhes de mim que sou encarcerado do Senhor Jesus. Não te envergonhe de eu estar preso por conta do Evangelho. Você não tem o espírito de covardia. Parece dura essa palavra, né, de Paulo para Timóteo. Você não pode ter, Timóteo, o espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de amor para pregar o bom Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha ainda como ele continua nessa exortação, dizendo a Timóteo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Paulo está orientando Timóteo, você não pode se envergonhar desse Evangelho, você não pode se envergonhar de mim que sou o pregador do Evangelho, porque esta graça de Deus nos foi dada desde os tempos eternos, quando Deus nos escolheu, quando Deus nos chamou. Parece uma dura repreensão, não parece? Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Você não pode ser um covarde na pregação do Evangelho. Você tem que ter ânimo e ser fiel ao que Deus lhe chamou. E olha os motivos pelo qual Paulo vai exortar isso, falando agora do sofrimento por Cristo Jesus. Pedi para a nossa irmã Roseli aqui para nós, verso 12 a 14. Por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo inicia dizendo, queridos, que Timóteo não devia se envergonhar desse Evangelho. E agora ele vai dizer, porque eu não me envergonho. Você não deve ter vergonha da pregação do Evangelho, Timóteo, porque eu, enquanto encarcerado de Cristo, não me envergonho de estar preso por amor a este Evangelho. E olha ele dizendo que eu tenho certeza que Cristo continuará a guardar o bom depósito da palavra e que é sua missão, Timóteo, também guardar este bom depósito. O bom depósito que Paulo cita aqui, queridos, é justamente a manutenção da pregação do verdadeiro Evangelho. Timóteo deveria agora, assim como ele, apóstolo Paulo, guardar a manutenção de pregar a verdadeira palavra, não se envergonhar deste Evangelho, mas dar prosseguimento nessa tarefa. Era como se Paulo estivesse passando o bastão para Timóteo. Sabe como Moisés faz para Josué, entregando o cajado para ele, passando a liderança? Paulo está fazendo isso com Timóteo, passando para ele agora a missão de continuar levando adiante o Evangelho, dizendo, guarda o bom depósito de Cristo. Bom depósito aqui, queridos, em uma versão mais original do texto grego, era como uma espécie de um tesouro que você devia proteger. Você devia guardar com a sua própria vida aquele bem valioso. E Paulo está dizendo para ele, o Evangelho de Cristo é este bem precioso que você agora tem a missão de pregar e de levar adiante, de protegê-lo dos falsos ensinos com a sua própria vida. Mesmo que isso te custe, Timóteo, ser preso como eu. Por isso, não se envergonhe desse Evangelho. Grandes e boas lições para as nossas vidas, queridos. Olha ainda como o apóstolo se encontra na situação de
abandonado, dos versos 15 ao verso de número 18. Pedi para a nossa irmã Maria Helena ler aqui para nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Figelo e Hermoneges. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Olha, diante do ensino que Timóteo deveria guardar o bom depósito, mesmo diante dos sofrimentos, Paulo vai agora citar a situação que ele se encontra, abandonado por aqueles que deveriam estar com ele, seus auxiliares. Ele cita dois nomes que aparecem uma única vez no Novo Testamento, Fígelo e Hermógenes. Quase um Creógenes sai aqui, não é? Fígelo e Hermógenes, que eram provavelmente dois auxiliares do apóstolo, dois homens que trabalharam com ele, mas que diante da sua prisão o abandonaram, o deixaram sozinho para morrer lá em Roma. Ele vai citar a situação de abandono que ele se encontra, de estar sozinho no fim da vida, de estar sozinho caminhando para que o evangelho de Cristo continue a ser pregado. Olha ainda, queridos, como essa boa ilustração de estar abandonado por conta do evangelho, mas prosseguir em ânimo e fidelidade, é muito mais demonstrado agora no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 13. Abra aí, querido. Capítulo 2, verso 1 ao 13. Vou pedir para o William ler do verso 3 ao verso 6 para nós, por gentileza. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo agora, queridos, vai dar talvez as 3 ilustrações mais perfeitas para falar sobre a fidelidade no ministério que Timóteo deveria ter. Ele vai citar o exemplo de o soldado, o atleta e o lavrador. O primeiro deles, falando sobre o soldado, Paulo vai dizer a Timóteo: nenhum soldado que é arregimentado, que é chamado para a guerra, se embaraça com as coisas dessa vida. Você já viu algum soldado na guerra que anda despercebido? Algum soldado na guerra que anda com a cabeça baixa, sem prestar atenção no que está acontecendo à sua volta? E Paulo está dizendo: luta comigo este combate, combata comigo o prosseguimento do Evangelho de Cristo, como um bom soldado que não se embaraça com as coisas dessa vida. O segundo exemplo, ele vai falar do atleta, dizendo que o atleta não pode ser coroado se não lutar segundo as normas. Amanhã, meu irmão, se Deus quiser, o Palmeiras vencerá o São Paulo. E isso será segundo as normas. O atleta irá se esforçar para isso. E o terceiro caso, Paulo vai citar sobre o lavrador, aquele que coloca a mão na terra, que persegue em fazer o seu trabalho para comer do fruto. Todos esses casos, queridos, têm alguma coisa em comum. Tanto o soldado, como o atleta, como o lavrador, eles precisam ser diligentes no trabalho que eles fazem. O soldado a ir para a guerra, meu irmão, ele precisa ser diligente na missão que ele tem. O atleta, quando vai competir, ele precisa ser diligente em querer vencer aquela competição. E o lavrador, ao plantar, ao colocar a mão no arado, ele precisa ser diligente no seu trabalho para que ele possa colher. Você já viu algum lavrador que simplesmente passa na terra, joga a semente e não cuida dela? Já viu algum atleta que
deixa de treinar durante todo o ano para fazer uma competição no final do ano? Tenta lá correr a maratona de São Silvestre sem treinar o ano todo. E você já viu algum soldado que vai para a guerra sem estar preparado para isso? Sem receber treinamento para isso? Sem ser diligente na missão que ele recebeu? Olha como esses 3 exemplos, queridos, são muito bons, nos exortando ao ânimo e à fidelidade que nós devemos ter no ministério do Senhor Jesus Cristo. Ânimo e fidelidade, meu irmão, são as bases para que o jovem pastor Timóteo prossiga na pregação do Evangelho e cumpra cabalmente o ministério que Deus lhe deu. Deixe eu já agora no começo, meu irmão, trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, nesses 2 primeiros temas que Paulo está falando sobre ânimo e sobre fidelidade no ministério. O primeiro deles, queridos, é que Paulo está animando Timóteo. Reavives o dom de Deus que há em ti. Por quê? Porque você foi vocacionado, você foi chamado. Pegue o dom que Deus lhe deu e cumpra cabalmente o ministério que Cristo te designou. É talvez difícil para nós pensarmos, irmãos, mas de vez em quando, nossa liderança precisa de ânimo. Nossa liderança precisa ser animada. Nossa liderança precisa ser relembrada de que eles foram vocacionados por Deus. Talvez, queridos, você possa não imaginar, nós possamos não imaginar, mas pense talvez quantas das vezes o cansaço bateu a porta do nosso pastor e ele pensou em desistir. Pense talvez quantas das vezes o cansaço bate à porta dos presbíteros dos nossos conselhos e eles não sabem por vezes como resolver as situações e pensam talvez em desistir do dom que Deus lhe deu. Nossa liderança, irmãos, precisa por vezes ser animada, precisa por vezes ser relembrada de que eles foram vocacionados e chamados por Cristo Jesus. Precisam ser animados. Ligue de vez em quando lá para o seu pastor, meu irmão, não para contar problemas nem pecados, mas ligue de vez em quando para ele e diga que você está orando pela vida dele. Eu tenho certeza que isso irá reanimá-lo. Converse de vez em quando com os presbíteros da nossa igreja e agradeça a eles pelo bom trabalho que eles estão desempenhando, cada um em sua função, cada um em sua missão. E eu tenho certeza que o coração deles será reanimado. Reanimado. Já teve um dia, meu irmão, que você ficou tão cansado a ponto de desistir? Ou melhor, a ponto de querer desistir? Já teve esse dia que você olhou e pensou assim, e se eu simplesmente fosse embora? Sabe essa situação? E se eu simplesmente desistisse de tudo? Por vezes, meu irmão, o ministério que Deus vocaciona alguns é cansativo. É cansativo a tal ponto de querer desistir. E olha Paulo animando Timóteo, dizendo, cumpre cabalmente o teu ministério, porque você foi vocacionado por Cristo Jesus. E talvez, meu irmão, você que esteja aí à frente de algum trabalho na nossa igreja, talvez você esteja na frente da UMP, na frente da SAF, na frente da OPH, na frente da UPA, e você pense, Samuel, o meu maior desejo, às vezes, é abandonar tudo. É simplesmente chegar para o pastor e falar, pastor, eu estou entregando minha carta de renúncia. Porque eu faço a programação e não dá certo. Eu chamo as pessoas e elas não vêm. Eu faço um plano e dá errado. Você precisa ter ânimo, meu irmão. Porque Cristo te vocacionou. E veja que os desígnios de Paulo para Timóteo não é dando a ele nenhum benefício outro que não relembrá-lo de quem o vocacionou. Paulo não está dizendo para Timóteo, persegue aí na fé, Timóteo. Você não vai sofrer e no final da sua caminhada com Cristo você terá um carro novo. Não é isso que Paulo está dizendo. O ânimo de Paulo para Timóteo é, Cristo te vocacionou. Cristo te chamou. Cristo entregou esse dom e esse talento na sua mão. E você agora precisa ter ânimo em prosseguir com ele. E melhor, você precisa ser fiel ao ministério que Deus te confiou. Meu irmão, qual foi o ministério que Deus entregou para você?
E talvez você pense, queridos, que por não possuir algum cargo na igreja ou por não estar à frente de nenhuma das nossas sociedades, Deus não lhe vocacionou para nenhum ministério. Meu irmão, sua família é seu ministério. Pregar o evangelho no seu trabalho é seu ministério. Ensinar seus filhos é seu ministério. Corrigir seu cônjuge em amor é seu ministério. E você precisa ser fiel ao ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Ah, Samuel, é que você não sabe o quanto que a SAF dá trabalho. Talvez eu não saiba mesmo, meu irmão. Mas de uma coisa eu sei, você precisa ser fiel ao trabalho que Deus colocou na sua mão. Você precisa ter ânimo para prosseguir, lembrando de que é Cristo quem te chamou para essa obra. Tem o hino da harpa cristã, irmãos. Não é do Inário Novo Cântico, é da harpa cristã. Relembrando meus tempos de assembleano. O Ivan vai lembrar desse hino, que se chama A Mão ao Arado. E esse hino ele diz assim: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com fé e amor trabalhando, para o teu Senhor. Olha o exemplo do lavrador sendo trazido. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Você precisa ser constante, meu irmão, na tarefa que Deus te designou. Qual é o dom e o talento que Deus te deu? Seja constante com isso. Lembre de Jesus escrevendo lá no Evangelho de Mateus, contando sobre os dons e talentos, em que ele distribuiu dons aos trabalhadores, e uns progrediram com aquele dom, progrediram com aquele talento, e outros enterraram. Não seja achado, meu irmão, como aquele que enterrou o seu dom e o talento. Seja achado como aquele que progrediu em ser fiel a Cristo. Progrediu em dar continuidade na missão que Deus colocou na sua mão. Ânimo e fidelidade, meu irmão. Você foi trazido para o reino de Cristo como bom soldado dele. Tenha ânimo e fidelidade em cumprir o ministério que Deus te deu. Olha ainda, queridos, como agora Paulo vai dar sequência falando sobre a situação dos falsos mestres que Timóteo precisaria combater. Ainda no capítulo 2, do verso 14 ao verso de número 26. Vou pedir para o Julião ler aí para nós. Capítulo 2, verso 14 ao verso de número 26. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. É até o 26. Assim, pois, alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas,
pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Muito bem. Queridos, olha 3 pontos importantes que Paulo está levantando para que Timóteo prossiga na pregação do Evangelho. Nós vimos na primeira carta, domingo passado, como o gnosticismo estava sendo uma doutrina muito defendida na igreja de Éfeso. E Paulo está agora dizendo que entre estes se encontram aqueles que defendem que a ressurreição já havia ocorrido, não é? Que Cristo já havia retornado. Olha Paulo exortando Timóteo acerca dos falsos ensinos e acerca dos falsos mestres em 3 pontos. O primeiro deles é que Timóteo deveria ser um obreiro aprovado. Ele deveria ser um obreiro que não tinha do que se envergonhar. As pessoas deveriam olhar para o jovem pastor Timóteo e ver nele um exemplo. Na primeira carta a Timóteo, Paulo vai escrever dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, antes seja exemplo para os fiéis. Escrevendo para Timóteo, ele vai dizer: você, por ser jovem, ainda assim tem que ser um exemplo para a igreja que Deus colocou em suas mãos. E olha agora Paulo retomando novamente este ponto, dizendo: você precisa, Timóteo, ser um obreiro aprovado por Cristo. Você não pode ter do que se envergonhar. As pessoas têm que olhar para você e ver em você um exemplo a ser seguido. E olha como Paulo vai discorrer isso dizendo que Timóteo deveria evitar os falatórios profanos, as rixas e as contendas que não tinham motivo algum. Deveria evitar o falatório que era simplesmente para causar brigas e divisões entre a igreja. E ele agora vai trazer este ponto no verso 22 a 26, dizendo que Timóteo deveria fugir das paixões da mocidade. E eis aqui o versículo que nós muitas das vezes empregamos como se Paulo estivesse falando do coração lascívio de Timóteo, não é? Você quer falar contra a lascívia, você usa aqui, ó, verso 22, foge das paixões da mocidade. Mas olha o contexto do que Paulo está falando, meu irmão. Ele está dizendo que Timóteo tem que evitar os falatórios profanos, as brigas desnecessárias, o quesito de querer estar certo nas discussões. A paixão do coração que Paulo está falando de Timóteo não é da paixão lascívia, é da paixão de querer estar certo nas discussões. É da paixão de querer contender com os outros e sempre se sair melhor nas brigas e nas discussões. Olha para o coração do teu filho adolescente. Você acha que ele, numa discussão contigo, quer estar certo ou não? Claro que quer, meu irmão. Olha para o teu filho que é pequeno. O Israel, meu irmão, vai fazer 1 ano. Ele quer discutir comigo, que ele pode pôr o dedo na tomada. Olha a paixão do coração sendo manifestada aqui. E Paulo exortando Timóteo, dizendo: foge das paixões da mocidade, de querer discutir coisas tolas que não trazem nenhum proveito para a igreja de Cristo. Será que nós temos, irmãos, cristãos que gostam de discutir coisas tolas que não trazem proveito para a igreja de Cristo? Não temos, não é? Graças a Deus nós não vemos isso acontecer. Rede social, então, a gente quase não vê isso, não é? Rede social, a gente quase não vê pessoas discutindo situações frívolas que não trazem proveito algum para a igreja de Cristo. E esse, meu irmão, é uma recomendação para mim e para você. Porque o nosso coração quer, meu irmão, entrar em discussões tolas, às vezes, que não trarão proveito para a minha e para a sua alma. Não, eu irei discutir e provar que eu estou certo, porque aquele pentecostal que não sabe de nada precisa saber que a fé reformada é correta. Meu irmão, falar a verdade em amor é uma coisa. Querer mostrar conhecimento para provar que você sabe mais do que o outro
é outra coisa. Percebe a diferença, queridos, que Paulo está estabelecendo aqui no ensino, dizendo para Timóteo: eu sei que o seu desejo, Timóteo, é querer brigar em discussões e provar que você está certo. Eu sei que o desejo do seu coração jovem, que ainda vai aprender na vida, é querer mostrar para os outros que você sabe mais, que você conhece mais do que os outros. Mas eu tenho uma recomendação: foge das paixões da tua mocidade. Foge do desejo de querer mostrar que você está certo. Foge de querer se envolver em contendas e em intrigas, em falatórios profanos que não servirão para absolutamente nada. Essa é a recomendação para nós também, queridos. Nós precisamos fugir de contendas, meu irmão. Olha ainda o que Paulo vai continuar dizendo, irmãos, nessa perspectiva de ser um obreiro aprovado, quando ele diz no capítulo 2, no verso de número 16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Veja, meu irmão, que é necessário ao povo de Deus não entrar em contendas sem necessidade. É necessário a mim e a você, meu irmão, não se envolver em debates frívolos, em debates que não servem para absolutamente nada. Olha ainda o que ele continua dizendo no verso 23. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim de ser brando para com todos, apto a instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Você consegue olhar para isso aqui, meu irmão, e ver as necessidades que o nosso coração tem de não se envolver em discussões tolas que não servem para nada? Talvez a gente pense que as paixões da mocidade aqui, né? Nós estamos falando unicamente da mocidade, né? Lembra que Timóteo tem 30 anos, meu irmão, quando Paulo está escrevendo para ele. As paixões da mocidade estão permeando o nosso coração durante toda a nossa vida, de querermos nos envolver em brigas, em questões e em contendas que a qual Cristo não nos vocacionou para fazer. Olha Paulo dizendo: é necessário que aqueles que foram vocacionados por Cristo não vivam a contender. Por quê? Porque Timóteo tem que ser o exemplo para a igreja. Você gostaria de ter um presbítero contendeiro, meu irmão, que vive brigando? Você gostaria de ter uma liderança que vive a contender, a brigar, a viver em falatórios profanos que não servem para nada? Imagine como a igreja de Cristo olha uma liderança que vive de brigas, vive de contendas, vive de erros. Eu já presenciei situações, queridos, de sair porrada, literalmente, entre a liderança do povo de Deus. Do famoso, eu te pego na saída. Sabe o eu te pego na saída? Dentro da igreja de Cristo. Olha Paulo instruindo Timóteo, meu irmão. É necessário que aqueles que foram vocacionados por Cristo não vivam de brigas, não vivam de contenda. Pelo contrário, sejam mansos e pacientes para instruírem o povo de Deus. Teu coração quer brigar às vezes, crente? Quer? Quer, né? Seu coração quer às vezes pedir 5 minutos para Cristo e deixar de ser crente? Sabe aqueles 5 minutos que você pede? Pede licença para Jesus? Meu irmão, teu coração precisa evitar as contendas. Teu coração precisa ser manso e paciente. Você precisa pedir graça de Cristo para que a sua vida seja exemplo. Sua vida seja exemplo. Vou dizer, meu irmão, que quando Israel nasceu, Cristo iniciou um processo de trabalhar em meu coração a paciência. Cristo iniciou em meu coração este processo de eu ter que levantar todas as madrugadas com Ele chorando e pensando: Senhor,
por que ele tem que chorar todas as madrugadas? Por que uma madrugada apenas nesta semana o Senhor não pode me dar descanso? E Cristo está trabalhando no nosso coração, queridos, para que nós sejamos mais parecidos com eles, para que o nosso coração se pareça mais com Cristo e menos com nós mesmos, para que nosso coração não viva a contender, mas viva a ser exemplo para os demais. Isso precisa ser regra na sua vida, meu irmão. Isso precisa ser o pano de fundo que mostra você para o mundo como cartas abertas a ser lidas, das pessoas olharem e falarem, olha, lá no trabalho ele foi insultado, mas ele não revidou da mesma forma. Ele é manso, ele é paciente como Jesus. Difícil, querido, ser manso? Difícil, né? Difícil. Vai lá, Gustavo, fala aí. Eu tenho um exemplo para isso, entre E aí? amigos e família. Um exemplo, se eu posso ou não posso comemorar Natal. Se existe ou não oração profética. Cara, isso é um saco discutir isso. Às vezes cansa, o povo vem atrás de mim para falar se pode ou não pode comemorar Natal, se é certo ou errado a oração profética, se é certo ou errado a revelação. Aí você não quer, a pessoa vem atrás de você para discutir isso. Eu falo, cara, me deixa em paz. Como sair disso? Como lidar com isso? Porque às vezes até começa um assunto, a pessoa já quer falar, vamos falar sobre isso também, quer falar sobre a tal da oração profética. Eu tenho na minha família e amigos que são pentecostais. E eles acreditam assim, fielmente na oração profética e na revelação. Chega até a fazer compromissos financeiros por conta disso. Eu falo, mas você está louco? Mas, enfim, como sair dessas discussões? Como as pessoas vêm atrás de você, sabe? Muito bem. Sei bem o que você fala, porque toda a minha família também é pentecostal. Toda a minha família, queridos. E o dia que eu disse que eu agora estava sendo reformado, você está virando calvinista? Sabe o famoso choque de realidade. Meu irmão, a orientação de Cristo para todos os crentes: evitem discussões tolas. Evitem discussões tolas. Veja, meu irmão, falar a verdade em amor é uma questão. Já conversei com diversos familiares a ponto de explicar agora a teologia que eu entendia ser a mais correta. E de nenhum modo tentando fazer isso para convencê-los de que estão errados e eu estou certo. Sabe essa diferença daqueles que querem te ensinar para mostrar que estão certos e você errado, e aqueles que querem falar a verdade em amor para mostrar agora o caminho correto a ser seguido? A recomendação de Cristo para nós, irmãos, é que nós não vivamos de contendas e discussões tolas. Meu irmão, você precisa olhar por vezes para a realidade da sua vida, para o contexto que você está inserido e ter sobriedade da parte de Deus e pensar: essa é uma guerra que eu quero comprar? Essa é uma batalha que eu quero me inserir nela? Às vezes nós pensamos, queridos, que por sermos cristãos nós precisamos comprar todas as guerras e todas as batalhas culturais que são levantadas. Qual é a sua opinião sobre o aborto, a agenda LGBT, a não sei o quê, a agenda 30 da ONU? Meu irmão, você não precisa, calma, crente, você não precisa ter opinião sobre tudo, não. Você precisa deixar que Cristo conduza a igreja dele. Você não precisa ser o expert em todos os assuntos. Você precisa deixar que o evangelho flua e falar do evangelho com seriedade. Às vezes, queridos, as discussões tolas que nós nos envolvemos por vezes é mais o nosso coração querendo se sobressair como certo do que propriamente nós querendo ensinar os outros em verdade e em amor. Pare para pensar, quantas das discussões que nós vemos sobre teologia na internet não é querendo ensinar ao outro sobre uma verdade pacífica que flui do evangelho, é mais o desejo de mostrar: você está errado e eu estou certo. A recomendação de Cristo é necessário que ao servo de Deus não viva a contender. Não viva a se envolver em questões tolas. Veja, meu irmão, deixa eu contar um exemplo, partindo ali do exemplo do Gustavo. Meu pai é pastor na Assembleia de Deus. Você imagina a dificuldade que isso foi dentro da minha casa? Meu pai é pastor na Assembleia de Deus, e quando eu mudei e migrei para a igreja presbiteriana, foi um choque para a minha família. Porque são teologias diferentes, são realidades diferentes.
E todas as vezes que meu pai vinha me perguntar alguma coisa, eu sempre falava: pai, a gente vai comentar o assunto ou a gente vai contender? Porque se for a segunda opção, vamos manter a harmonia. Veja, meu irmão, quando nós batizamos o Israel, em minha casa foi um choque no sentido: vocês batizam crianças? E até eu explicar, meu irmão, o porquê que nós batizamos crianças, você não imagina quantas horas foram de ligações. Minha sorte é que meu pai mora lá em Mato Grosso do Sul. Está longe, tá? Está 1000 quilômetros daqui. E veja, queridos, eu tive que lidar com o fato de que agora eu preciso ensinar em mansidão e em amor verdades que talvez para a minha família não estão muito bem consolidadas. Não é simplesmente chegar e falar: pai, o senhor está errado, viu, seu herege? Mas é agora dizer: pai, o entendimento que eu tenho desta passagem, desta doutrina, é este e aquele. Percebe como existe a diferença, meu irmão, entre contender e ensinar? Entre ensinar a verdade em amor e entre simplesmente querer provar que você está certo? A nós, queridos, é chamada a segunda opção. Ensine a verdade em amor, meu irmão. Mas Samuel, aquela pessoa, não me ouviu. Ela não deu ouvidos ao que eu falei. Eu tentei 1, 2, 3, 4 vezes, 10 vezes e ela não me ouviu. Tente outras 10, em verdade e em amor. Não para provar que você está certo. Veja, meu irmão, Paulo orientando Timóteo na primeira carta sobre como ele devia ensinar os idosos da igreja, Paulo vai dizer que Timóteo devia fazer isso se colocando na posição de filho. Você imagina o filho tentando ensinar o pai gritando com ele? Se bem que hoje eu consigo imaginar. Mas você imagina ensinar algum idoso da igreja não tratando com deferência? Você acha que eu vou tentar falar com o irmão Edmilson, meu irmão, e tentar me colocar acima da experiência que ele tem? Quem sou eu, meu irmão? Veja como Paulo está tratando isso. Por vezes você, Timóteo, vai precisar ensinar os idosos da igreja e vai precisar se colocar numa posição de humilhação, de falar esta verdade, mas fazer isso em amor, fazer isso com graça, não fazer isso num ringue, do lado esquerdo do octógono a verdade, do lado direito a mentira. Vá agora e deixa o pau quebrar. Não é essa a verdade, meu irmão. Não é essa a manifestação que Cristo nos chama. E veja como as Escrituras ainda nos retratam isso quando Paulo, escrevendo a Filipenses, vai dizer que Cristo, sendo Deus, se esvaziou, tomou a forma de servo e se humilhou. Se humilhou, meu irmão. E agora, se humilhando, ele falou a nós a verdade em amor. Cristo nunca falou a verdade, meu irmão, tentando convencer os outros de que eles estavam errados na marra, mas simplesmente deixou que o Evangelho trabalhasse em seus corações. Lembra, meu irmão? Deixa eu lhe relembrar algo aqui, que talvez você esqueceu. Alguém, algum dia, teve que ter paciência em ensinar a verdade para você. Já parou para pensar nisso? Que alguém, algum dia, teve que ter paciência, sobriedade e moderação em te ensinar as verdades do Evangelho, que hoje parecem muito claras para você, mas que, no outro tempo, eram obscuras. No outro tempo, não faziam sentido no seu coração. E agora, o nosso chamado, queridos, é fazer a mesma prática com os outros que ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Não viva a contender, meu irmão. Viva em sobriedade da parte do Senhor Jesus. Olha ainda como Timóteo vai ter que lidar com os falsos mestres no capítulo 3 e também com os falsos ensinos. Vamos ver aí, queridos, capítulo 3, verso 1 a verso de número 9. Abra sua Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 9. Vou pedir para o Fernando ler aqui para nós. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais,
ingratos, irreverentes, defeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruel, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem castigar mulherinhas sobrecarregadas do pecado, conduzidas de várias paixões, que se aprendem sempre a jamais poder chegar ao conhecimento da verdade, e do modo por que Janes e Jabres resistiram a Moisés, também resistir à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será de todos evidente, como também aconteceu com a deles. Muito bem. Paulo agora, queridos, no capítulo 3, vai começar a instrução sobre falsos mestres e sobre falsos ensinos, dizendo que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, que os homens seriam amantes de si mesmo. Olha o que ele diz que no verso 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas o interessante é que Paulo diz que estes mesmos homens que tentariam se infiltrar na igreja, que são egoístas e arrogantes, eles teriam aparência de piedade. Eles pareceriam ser cristãos verdadeiros, mas o seu coração é atrevido, é jactancioso. E jactância, meu irmão, é literalmente brigas, contendas. São homens que amam a si mesmo, não amam a igreja de Cristo, não amam o povo de Deus. E Paulo agora está exortando Timóteo, dizendo, cuida-te deles, porque por conta deles eles têm entrado em algumas casas e feito com que algumas mulheres caiam na sua conversa. Eles são sorrateiros, são réprobos, homens que não possuem o Espírito de Deus, mas vivem a contender, vivem a brigar e agora estão se infiltrando na igreja do Senhor Jesus. Olha as 3 características que Paulo vai falar deles: falsos mestres com aparência de piedade, astutos no tratar e homens que são réprobos. O impacto desses falsos ensinos é agora advertido pelo apóstolo, dizendo, Timóteo, tome cuidado com os falsos mestres. Nos últimos dias eles tentarão entrar sorrateiramente no meio da igreja de Cristo e tentarão conduzir o povo para falsos ensinos. Se Paulo escreveu isso para Timóteo, meu irmão, o que ele falaria para nós hoje? O que ele falaria para nós hoje? Será que nós temos falsos mestres que entram na igreja e ensinam uma falsa religião para o povo de Deus? Olha o ensino de Timóteo. Tome cuidado com estes. Foge destes. Não viva a contender, mas evita estes homens. Evita estes falsos mestres que são arrogantes em seu coração, que têm apenas aparência de piedade. Isso aqui, meu irmão, é o que chama mais atenção. Essa parte aqui, este versículo, é o que precisa ser a lente dos nossos olhos. Estes homens têm aparência de piedade. Aparência de piedade. Você já ouviu a história do Santo do Pau Oco, meu irmão? Por que ele recebe esse nome? Havia na época do Império tráfego, vamos assim dizer, né? Contrabando de ouro. E aí o que muitos faziam? Pegavam um santo, uma imagem de um santo, tirava tudo que tinha dentro dele, deixava ele oco, literalmente, e colocava ouro ali dentro para não passar, né, pela fiscalização. Por isso que é o Santo do Pau Oco, porque de fora ele tem a imagem do santo, mas por dentro ele está levando um ouro que é fruto de um crime, não é? Fruto de um contrabando.
Paulo está dizendo, meu irmão, que os falsos mestres são da mesma forma. Por fora eles têm uma aparência de piedade, mas o seu coração está engendrado em erro e em engano. Vai lá, querido. Eles têm uma aparência que são santinhos, mas são falsos mestres. São um deles, né? Sim, nós temos diversas seitas, queridos, diversas seitas que homens aparentam piedade. Nós falamos disso até na carta aos Tessalonicenses, se não estou enganado, e o presbítero Arsênio falou também na carta aos Gálatas sobre homens que aparentam ser santos, que aparentam ter um ar de piedade, mas o seu coração, a sua postura interna é de levar o povo de Deus a erro e a engano. Deixa eu lhe dar um exemplo, querido. Aconteceu, acho que ano retrasado, ou 2021, não me lembro exatamente a data. Na África do Sul, um pastor que se chamava Paul Mackenzie, nome sugestivo, não é? Paul Mackenzie. E ele iniciou um trabalho, um movimento de evangelização em que ele dizia que as pessoas deviam deixar de comer, se elas quisessem ter um encontro com Cristo. É meio que óbvio que se você deixar de comer, você vai ter um encontro com Cristo. E a ideia dele era qual? Que deixando de se alimentar, deixando de consumir produtos da vida diária, você seria mais santo diante de Deus. Você teria um encontro perfeito com o Senhor Jesus. Quando as autoridades daquele país descobriram isso, meu irmão, já tinha um número calculado de mortes de aproximadamente 500 pessoas. 500 pessoas já haviam morrido de desnutrição porque deixaram de comer, acreditando na conversa de que, por fazerem um jejum eterno, elas seriam mais santas diante de Deus. E elas foram convencidas por aquele homem de que isso era algo que Cristo queria que elas fizessem. Olha a aparência de piedade sendo demonstrada. Não parece piedoso você deixar de comer para ter um encontro perfeito com Jesus? Mas olha o coração jactancioso, o motivo arrogante por trás que está sendo revelado. E aí Paulo vai ter que até escrever isso aos Colossenses, se eu não estou enganado, dizendo: não deixem de comer e não deixem de beber, porque por essas coisas de nada se aproveitam, essas coisas foram dadas por Cristo para o nosso proveito. E homens infiéis, queridos, se infiltram na igreja, Desde a época de Paulo, passando por toda a história da igreja até hoje, nós temos falsos líderes pregando um falso evangelho, formando falsos crentes que estão indo para o verdadeiro inferno. Essa é a dura realidade. Tome cuidado, meu irmão, com os falsos ensinos que assolam a igreja do Senhor Jesus. Mas olha aí como Timóteo iria combater estes falsos ensinos e como ele poderia se precaver dessa realidade. Vamos ler aí, queridos, do verso 10 ao verso de número 17. De presbítero Jorge, lê aí para nós, capítulo 3, do verso 10 ao verso 17. Paulo elogia a Timóteo por sua firmeza e o exorta a permanecer leal à verdade. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Até o 13. Até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e quem desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem. Olha como 3 pontos aqui, queridos, são levantados no combate aos falsos mestres. Paulo vai dizer a Timóteo: tu, porém, é o famoso eles podem, mas você não. Ou, como diz minha mãe, você não é todo mundo. Olha Paulo trazendo para Timóteo: tu, porém, permanece na verdade. Paulo acabou de falar dos falsos mestres e dos falsos ensinos, dando até o exemplo de Janes e Jambres. São 2 nomes que aparecem aqui também no Novo Testamento, que são os magos que tentaram fazer os mesmos milagres que Moisés fez lá com o faraó. Lembra quando Moisés joga a vara diante de faraó e a vara se torna uma cobra? Quando Moisés coloca a mão diante da capa, ele tira e ela está leprosa, ele volta a colocar e ela está limpa. Isso é relatado no livro de Êxodo. Janes e Jambres são esses 2 homens que resistiram à verdade sendo demonstrada. E Paulo agora está dizendo para Timóteo: tu, porém, você, Timóteo, tem que ter um procedimento diferente. A sua vida é diferente desses falsos mestres e desses ensinos. E Paulo agora vai se colocar como um exemplo de que Timóteo deveria seguir. A vida de Paulo como um exemplo. Ele diz: tu tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, o meu amor e a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Era como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: você pode comparar estes falsos mestres com a minha vida. Veja se há entre os falsos mestres e mim alguma realidade presente. Veja se há entre nós algo que seja sinônimo, que seja uma coincidência. Não há. Somos diferentes, Paulo está colocando para Timóteo. Os falsos mestres vão de mal a pior. Tu, porém, Timóteo, tem visto o meu exemplo em pregar o evangelho de Jesus Cristo. Mas olha ainda, queridos, um dos versículos talvez mais aterradores para o nosso coração. Verso 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Serão perseguidos. Engraçado que nas últimas 3 aulas que eu dei foi falando sobre perseguição. Será que Jesus quer me falar alguma coisa, irmãos? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você já consolidou essa verdade, meu irmão? A gente já falou tanto sobre perseguição. Isso já é um ponto pacificado no seu coração? Que você vai sofrer por causa de Jesus? Porque precisa ser. Precisa ser. Seremos perseguidos, queridos. E lembre-se, meu irmão, Paulo está escrevendo isso preso em Roma. Paulo está escrevendo isso lá na prisão Marmetina, que a gente viu no começo da aula, dentro de um buraco, literalmente no chão. Sendo perseguido, sofrendo pelo evangelho de Jesus Cristo. E aqueles que querem viver piedosamente, aqueles que querem seguir o evangelho de Jesus de forma honesta e ordeira, serão perseguidos. Serão perseguidos. Coloque isso aí, meu irmão, como um ponto pacífico no seu coração. Mas olha ainda como os versos 14 a 17, Paulo vai dizer qual é a inspiração que Timóteo deve ter. Tu, porém, olha o famoso tu, porém, aqui de novo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, permanece no ensino das Sagradas Escrituras, e que desde a infância sabe as Sagradas Letras. Falamos lá no capítulo 1 como a avó e a mãe de Timóteo foram exemplos para a pregação do Evangelho para a sua vida. Sabendo de quem aprendeste, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em contraste com os falsos ensinos,
Qual é o ensino verdadeiro agora que Timóteo tem que demonstrar? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela é inspirada por Deus. E aqui, queridos, um ponto importante. A palavra inspirada que Paulo usa é do grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus, falada por Deus. Quando a Bíblia fala que as Escrituras são inspiradas, é porque elas foram literalmente faladas, sopradas pela boca do próprio Deus. E ela é útil para nos corrigir, ela é útil para ensinar, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam instruídos em toda boa obra. Veja como o contraste é muito visível aqui. Enquanto os falsos mestres se preocupam com a ganância do seu coração, Timóteo tem que se preocupar em pregar o verdadeiro evangelho. Enquanto esses falsos mestres estão trazendo fábulas desordeiras, aí o pastor falou disso no domingo passado, sobre as fábulas que tentavam se engendrar na igreja, Timóteo agora deve ter uma única regra de fé e prática para a sua vida. Toda a Escritura é inspirada por Cristo Jesus. O ensino de Cristo, meu irmão, é suficiente para combater os falsos ensinos. Você quer ser um apologeta? Sabe o que é um apologeta? Um defensor da fé? Prega a palavra. Prega a palavra. Você quer defender o Evangelho de Cristo dos falsos ensinos e dos falsos mestres? Fale a verdade em amor. Fale a verdade em correção. Se eu não me engano, foi Spurgeon que dizia que a palavra de Cristo é como um leão. Quando você solta um leão, você não precisa dizer o que ele tem que fazer. O seu instinto é fazer aquilo que ele sabe que ele precisa fazer. A palavra de Cristo é a mesma coisa, meu irmão. Apenas fale dela. Fale dela em amor e ela cumprirá o bom propósito de ensinar o verdadeiro ensino para o povo de Deus. Olha agora, queridos, como Paulo está se despedindo de Timóteo, trazendo agora algumas orientações mais práticas sobre a fidelidade e o zelo na pregação do Evangelho. Acompanhe aí comigo o capítulo de número 4. Nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Uhum. Olha aqui um ponto, queridos, importante que a Tânia está trazendo, e é formidável ver isso no versículo que Paulo está dizendo. Porque Paulo diz, haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a verdadeira doutrina, a sã doutrina. Todos concordamos que estamos neste tempo, certo? Mas olha o que Paulo diz, estas pessoas não são inocentes. Elas não são inocentes. Olha o que Paulo diz, pois elas irão se cercar de falsos mestres segundo a cobiça do seu próprio coração. Você consegue às vezes olhar, meu irmão, para as pessoas enganadas e pensar que elas são vítimas? Às vezes eu olho e penso assim, coitada daquela pessoa que está seguindo esse falso ensino da teologia da prosperidade, não é? Ela está sendo tão enganada. Mas olha que Paulo diz, meu irmão, que é uma via de mão dupla. Ela está sendo enganada? Verdade.
mas ela está se cercando de falsos mestres, segundo a cobiça do seu próprio coração. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? As pessoas que gostam de ouvir falsos ensinos, elas fazem isso porque o seu coração está inclinado a querer ouvir falsas doutrinas. Exatamente. Meu irmão, olha como isso é libertador para a nossa alma, de que não há inocentes diante de Deus. Talvez as pessoas enganadas por falsos mestres poderiam chegar diante de Cristo e alegar: não, mas eu não conheci o evangelho verdadeiro porque eu fui enganado. Mas olha Paulo dizendo: mas você também foi enganado porque o seu coração buscava isso. Porque você gostava de ouvir falsos ensinos. Porque você gostava de ouvir falsas verdades do evangelho. Porque o seu coração se satisfazia com falsas verdades sobre Cristo Jesus. É difícil pensar isso, queridos, porque por vezes nós vemos aqueles que estão sendo enganados como meras vítimas. E eles são de fato vítimas, mas Paulo está dizendo, eles não são só vítimas. Eles são enganados porque eles gostam de ouvir erros e falsos ensinos. Eles gostam de ir atrás e de se cercar de falsos mestres. Olha o exemplo que Paulo vai dizer, que eles ainda têm como que coceira nos ouvidos para não ouvir o verdadeiro evangelho. O ouvido deles está como que tapado para ouvir a verdadeira pregação do evangelho, porque o seu coração gosta de ir atrás de heresias. O seu coração gosta de ouvir ensinos que não procedem da parte de Deus. Meu irmão, talvez a gente olhe e pense que as pessoas enganadas estão cegas, sendo conduzidas. Elas são pegas por alguém como uma presa fácil e são guiadas por este caminho cegamente. Elas não têm qualquer participação nisso. Paulo está desmistificando, dizendo: essas pessoas estão indo atrás porque elas sabem muito bem o caminho que elas querem seguir. Elas gostam de ouvir falsos ensinos. Já conversei com uma pessoa uma vez, falando da palavra de Cristo, falando do Evangelho. Ela disse: eu entendo, Samuel, mas é que eu gosto de ouvir sobre pregação que fala bem para o meu coração. Eu gosto de ouvir as verdades que acalentam os meus ouvidos. Você acha que essa pessoa é inocente? Ela está declarando publicamente que ela gosta de ouvir verdades reconfortantes. Ela gosta de ouvir ensinos reconfortantes para o seu coração. Não são inocentes, queridos, mas são os tempos trabalhosos que Paulo está trazendo. E olha o que ele diz: eu conjuro-te, Timóteo, perante Deus. Cristo é a testemunha de que Timóteo deveria pregar esta palavra, deveria pregar este evangelho. E a testemunha de Timóteo não seria Paulo, não. Seria o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo era a testemunha de que ele deveria pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Olha agora, queridos, talvez um dos textos que mais tocam o nosso coração quando Paulo vai falar da sua partida. Verso 6 e verso 8 do capítulo de número 4, que ele diz: quanto a mim, Timóteo, estou sendo já oferecido por libação. Libação é sacrifício. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Ah, meu irmão, estava montando essa aula nessa semana com as lágrimas nos meus olhos. Com as lágrimas nos meus olhos. Ler os versículos 6 a 8, meu irmão, é assim, é um sopro de ar fresco no nosso coração. É Paulo dizendo a ele: quanto a mim, estou partindo, Timóteo, o tempo da minha partida está próximo. E é por isso que nós sabemos que essa é a última carta que Paulo escreve, porque ele já tem certeza de que ele será oferecido como libação. Sua morte está próxima. E aí, qual as instruções que ele dá para Timóteo? Eu combati o bom combate, eu guardei a carreira e completei a fé. Meu irmão,
Este talvez seja talvez uma das declarações mais belas sobre a nossa fidelidade a Cristo Jesus. Seja talvez uma das declarações mais importantes sobre a nossa fidelidade a Cristo. Olhe para a situação do apóstolo Paulo, meu irmão. Lembre-se que ele está preso lá na prisão marmetina. Lembre-se que ele está numa masmorra, acorrentado, perto de ser decapitado. E olha o que ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você acha que por um olhar humano, meu irmão, Paulo está completando a carreira de forma, talvez, com sucesso? Você acha que pelo olhar humano, a forma que Paulo está encerrando a sua carreira como apóstolo é um caso de sucesso? Veja, queridos, quem olharia para um homem preso em um buraco no chão, sem contato com os seus auxiliares, sabendo que está prestes a morrer, escrevendo sua última carta, e alguns teólogos vão colocar que Paulo muito provavelmente até estivesse doente, porque o tempo que ele está nessa prisão, debaixo da terra, um lugar úmido, talvez até doenças respiratórias Paulo pudesse ter obtido. Você colocaria que isso é um caso de sucesso para encerrar a carreira? A aposentadoria? Por um olhar meramente humano, queridos, nós diríamos que Paulo terminou sua carreira de maneira trágica. Quem quer terminar a carreira de apóstolo em um buraco no chão preso, prestes a ser morto? Você quer terminar a sua vida cristã assim? Preso dentro de um fosso? Prestes a ser decapitado? Mas olha o que Paulo diz, queridos, que precisa reconfortar o nosso coração. Verso de número 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ah, meu irmão, isso aqui é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Paulo está encerrando a sua carreira como apóstolo de Cristo. Está encerrando sua carreira na pregação do Evangelho, tendo a certeza de que a justa coroa lhe será dada, não somente a ele, mas a todos quanto amam o Senhor Jesus. Essas palavras, meu irmão, precisam reconfortar teu coração. Precisam reconfortar teu coração. Que por mais que você termine a sua carreira nessa vida de forma que não se encaixe em um caso de sucesso meramente humano, guardar a fé, combater o bom combate e receber a coroa de Cristo Jesus é o ápice da nossa vida cristã, meu irmão. É o ápice. É o ápice de sermos crentes fiéis a Jesus. E olha como Paulo ainda, queridos, vai trabalhar alguns conselhos finais sobre o abandono que ele sofreu. Sobre Timóteo agora, quando for ter com ele, levar simplesmente a sua capa e os seus pergaminhos. Paulo tem agora como premissa no fim da sua vida duas coisas que lhe importam: a sua capa para o frio e os pergaminhos que continham os escritos antigos, a Torá. Paulo termina sua vida, meu irmão, dentro de um calabouço, passando frio, querendo simplesmente ver Timóteo novamente e querendo simplesmente ler os escritos das Sagradas Escrituras. Tá bom para você? É suficiente para você ter a capa e os escritos e terminar a boa carreira que Deus te propôs? É isso que o apóstolo tem. E deixa eu te falar, meu irmão, assim,
Confissões de um Jovem Aspirante, do meu coraçãozinho ansioso. Ler essa carta essa semana, meu irmão, foi uma brisa de ar fresco no meu coração. Comentei isso com a Bia em casa. De que durante essa semana, enquanto eu li essa carta e preparava a aula, eu pude olhar para o jovem Timóteo e colocar-me na posição dele e pensar: Cristo, me dê ânimo e fidelidade, assim como o Senhor estava dando a Timóteo, para prosseguir no avanço do teu evangelho, para prosseguir no avanço do teu reino, para falar das tuas boas novas, e para que talvez terminar a carreira como Paulo, meu irmão, dentro de um buraco, preso, com uma capa e um pergaminho, não seja talvez um case de sucesso, mas é com certeza terminar a boa carreira de Cristo, guardando aquilo que importa, a fé. Essa precisa ser a premissa para o teu e para o meu coração, meu irmão. Que por mais que percamos tudo, por mais que morramos dentro de um buraco, como o apóstolo Paulo está morrendo, guardar a fé e receber a coroa que Cristo nos dará naquele dia é o que consola e traz ânimo para o nosso coração. Deixa eu te desafiar algo. Leia a segunda carta a Timóteo essa semana na sua casa. Leia ela toda. Veja a visão que Paulo está trazendo para esse jovem pastor. E eu tenho certeza, meu irmão, que teu coração será acalentado pelas palavras de Paulo. Que Deus nos guie nisso, queridos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra revelada. Porque o Senhor, ó Cristo, em milhares de anos atrás, nos deixou ensinos tão atuais para o nosso coração. Dá-nos a graça, Cristo, de nos mantermos animados e fiéis ao ministério que o Senhor nos vocacionou. Dá-nos a graça, Senhor, de resistir aos falsos ensinos e aos falsos mestres. Dá-nos a graça, Senhor Jesus, de terminar a carreira que nos foi proposta com fidelidade, com amor e com devoção a Ti. Talvez terminemos, ó Deus, a carreira que o Senhor nos deu, de forma que às vezes por um olhar humano, Senhor, não seja algo de sucesso. Mas se guardamos a fé que o Senhor nos deu, crentes de que receberemos a coroa da justiça naquele dia, isso reconforta e traz ânimo aos nossos corações. Dá-nos essa graça, Senhor. Não deixe que os nossos corações vacilantes, ó Cristo, se desviem dessas verdades fundamentais, mas nos ajuda a olhar, ó Cristo, para a Tua palavra como aquela que reconforta a nossa vida. É o que nós te pedimos, Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém.